Lagoa Santa, 28 de março de 1844. Senhor, com data de 12 de janeiro do ano passado, tive a honra de vos escrever minha última carta. Durante o ano que passou desde então, nada de novo se soube que tenha podido modificar as conjecturas que emiti a respeito. Se não temos mais esperanças de descobrir vestígios da atividade dos antigos habitantes do Brasil, os testemunhos imediatos de sua existência são-nos de uma importância cada vez maior. Contou-nos o nosso guia que antigamente, tendo isto cessado havia 4 anos, inclino-me a acreditar, o que de resto foi confirmado por observações ulteriores, que o caráter particular de sua vegetação deve ser atribuído a estas circunstâncias especiais. A Campinas era, até os últimos 4 anos, inundada periodicamente. Porém, em época mais remota, ali existia um lago cujo nível se elevava a uma altura muito mais considerável. Possuindo nível tão elevado, o lago devia estender-se muito além desta planície. Menciono de passagem este fenômeno unicamente porque ele corresponde a muitos outros que tive ocasião de observar durante as minhas explorações das grutas, e porque indica que a grande inundação que cobria esta parte do Brasil e provavelmente todo o globo terrestre até a última camada de terra e que deslocou fragmentos enormes de rocha tinha nestas regiões a direção norte-sul. Devo também assinalar que a descoberta recente de fósseis do gênero dos cavalos veio confirmar um resultado que anteriormente eu já pusera em relevo: a existência na América, durante o período geológico próximo de formas animais hoje confinadas no antigo continente. A zona tropical, no período que precedeu a última revolução do globo, não era desabitada, nem mesmo tinha população animal escassa, como até agora se tem geralmente admitido. Apresentava, pelo contrário, uma riqueza e variedade de formas animais que parecem muito superiores às da fauna viva. Os arquivos em que se acham depositados os documentos relativos à história de nosso planeta, na época geológica de que se trata, são as cavernas cavadas na pedra calcária, que participa da constituição de uma das mais extensas formações no interior do Brasil. Os animais, cujos restos se encontram envolvidos nos depósitos térreos dessas cavernas, são, na maior parte, diferentes de todos os que existem atualmente na superfície da Terra, mostrando assim terem pertencido a uma criação distinta da que se apresenta hoje à nossa vista. O número das cavernas que até agora examinei sobe a perto de 200. À vista dos fatos que acabo de referir, não pode, pois, restar dúvida alguma de que a existência do homem neste continente data de tempos anteriores à época em que acabaram de existir as últimas raças de animais gigantescos, cujos restos abundam nas cavernas deste país,
ou em outros termos, anteriores aos tempos históricos. Esse planalto já se achava, desde um período muito antigo, acima do nível do mar. Numa fazenda denominada Mocambo, empreendemos excursões em todos os sentidos. A primeira excursão fez-nos deparar a gruta conhecida no lugar pelo nome de Lapa da Cerca Grande. Julguei ter diante de mim as ruínas de um vetusto palácio de gigantes, e meus olhos demoraram-se na contemplação de uma série de altas arcadas escavadas na asa esquerda, como se esperasse descobrir ali os vestígios de seus habitantes misteriosos. Seu elevado teto achava-se coberto de arvoredos dourados pelo sol da manhã e povoados de inúmeros bandos de papagaios de asas douradas, cujos gritos estridentes, soltados à nossa aproximação, denunciavam que viéramos perturbá-los seriamente no seu remoto asilo. Percorri mais de 12.000 quilômetros quadrados destas regiões e descobri por toda parte claros indícios de uma grande inundação. Esse cataclismo se estendeu a todo o continente, com exceção, talvez, das cristas mais altas dos montes. A maior parte do mundo estava ainda submersa no seio do Oceano Universal, ou surgiam apenas como ilhas insignificantes, tocando assim ao Brasil o título de ser o mais antigo continente do nosso planeta. Outro fenômeno físico ligado à riqueza calcária destas zonas é a desaparição súbita dos rios, que reaparecem em lugares mais ou menos distantes. A existência desses sumidouros origina-se da grande quantidade de fendas, superficiais ou subterrâneas, existentes na rocha. No meio desses numerosos testemunhos de uma ordem de coisas diferente da atual, nunca encontrei o mais leve vestígio da existência do homem. E contudo, numa época em que os animais ferozes abundavam neste país, apresentando tamanho gigantesco, como explicar que o fraco ente, o homem, escapasse à sorte que arrastara tantas outras vítimas, providas de força física muito superior? As espécies que vivem atualmente são todas diferentes das espécies fósseis. A catástrofe que destruiu totalmente as numerosas criaturas foi acontecimento universal que abrangeu todo o globo. Toda a vida extinguiu-se da face da Terra. Penetrar nestas escavações, o que em primeiro lugar fere a atenção do observador são as suas formas arredondadas. O teto é abobadado e liga-se às paredes por meio de linhas curvas. O fundo
invisível apresenta a mesma transição para os muros, notando-se que todas as arestas salientes estão mais ou menos gastas. Além disso, a superfície da rocha é polida, e por vezes em tal grau que apresenta brilho, o que, ligado às suas formas arredondadas, presta a certos trechos das cavernas aspecto de obras moldadas em metal. Todas elas apresentam, mais ou menos, os caracteres que acabo de indicar, os quais, a meu ver, não deixam dúvida alguma quanto à sua origem. Vemos, pois, que a América já era habitada, em tempos em que os primeiros raios da história não tinham ainda apontado no horizonte do Velho Mundo. Quanto maior é a dificuldade que se apresenta para a solução desta questão, e quanto mais esse fenômeno difere de tudo que se conhece até hoje, tanto maior atenção deve ele merecer, indubitavelmente, de nossa parte. A analogia que há entre os habitantes primitivos do Novo Mundo e os antigos egípcios poderia ser também de alguma importância, ao lado de tantas outras circunstâncias que nos últimos tempos têm revelado relações muito notáveis entre os habitantes do Antigo e do Novo Mundo. É sabido que a raça que mais se aproxima da raça americana é a mongólica, e que um dos caracteres mais constantes e notáveis que distinguem uma da outra é a maior depressão da testa na primeira. Sabe-se que as figuras humanas que se acham esculpidas nos monumentos antigos do México apresentam na maior parte uma configuração singular da cabeça, sendo esta inteiramente destituída de testa. Se consideramos estes restos humanos do ponto de vista das analogias que nos apresentam, veremos que todos os crânios mostram caracteres distintos da raça americana. Os dentes incisivos de todos os indivíduos, jovens e velhos, em vez de terminarem num bordo agudo e cortante, transversal ao eixo longitudinal da boca, formam uma superfície oval. Sabe-se que uma conformação anormal idêntica dos dentes incisivos distinguem os esqueletos das múmias egípcias. Estamos na época de renascimento da nossa pré-história. Há uma inversão na lógica. Nela, a ideia de sincronismo confunde-se com a simultaneidade dos fenômenos. O homem caminha para o seu passado. O futuro é a sua gênese. Inesperadamente, depois de 7 anos de infrutíferas pesquisas, tive a fortuna de encontrar os primeiros restos de indivíduos da espécie humana. Achei estes restos humanos numa caverna que continha misturados com eles os ossos de vários animais. Estavam eles em parte petrificados e em parte impregnados de partículas férreas. Sobre a imensa idade deles não podia, pois, haver dúvida alguma. Fica, portanto, provado por este documento que o povoamento do Brasil vem de tempos muito remotos, indubitavelmente anteriores aos tempos históricos. Visto o interesse que se liga a estes objetos, tomo a liberdade de mandar junto, para ser oferecido ao Instituto, o desenho da parte superior de um destes crânios. Os anatomistas estranharão sem dúvida sua singular conformação, a ponto talvez de duvidarem ser de nossa espécie.
o que me aconteceu também até tê-lo estudado por um exame circunstanciado. A opinião que acabo de emitir funda-se em razões muito insuficientes para que se pretenda impô-la, mas me parece, todavia, bastante importante para crer que é digna de ser levada em consideração.